Bolívia, 8 de outubro de 1967. Um pequeno vilarejo perdido nas montanhas da Bolívia. Dentro de uma escola simples de paredes de barro, um homem magro, com o rosto cansado e a barba desgrenhada, espera o inevitável. Seu nome? Ernesto Che Guevara. Naquele dia, o guerrilheiro mais famoso do século XX havia sido capturado. Ferido, sem munição e cercado por soldados treinados pela CIA, ele já não tinha como escapar. Preso a uma cadeira, com as mãos amarradas, Guevara encara seus captores. Há quem diga que seus olhos ainda transmitiam uma mistura de desafio e serenidade. Horas depois, viraria mártir e lenda. Mas quem foi de fato esse homem? Um médico idealista que sonhava em libertar os povos da América Latina? Ou um líder implacável, disposto a matar em nome da revolução? Meu nome é Dantas e hoje vamos revisitar a vida de Che Guevara. Conhecer sua história desde os primeiros passos na Argentina até os últimos momentos em La Higuera. E, acima de tudo, separar mito e realidade sobre uma das figuras mais controversas da história moderna. Antes de tudo, é importante deixar claro: este vídeo não terá opinião pessoal, apenas dados e registros históricos. Nossa principal fonte é a biografia escrita por John Lee Anderson, complementada por artigos acadêmicos, documentos oficiais e trabalhos de historiadores renomados. O objetivo é trazer um conteúdo imparcial sobre essa figura tão polêmica da história. Ernesto Che Guevara é visto por muitos como um assassino e um líder autoritário, mas também é lembrado por ter promovido iniciativas sociais e ajudado comunidades pobres em diferentes partes do mundo. Nascido em 1928, em Rosário, na Argentina, era o mais velho de 5 filhos de uma família de classe média com raízes espanholas e irlandesas. Desde criança, demonstrava sensibilidade para com os mais fracos. Há relatos de que chegava em casa sem o próprio casaco porque havia entregado a alguém mais necessitado. Mesmo sofrendo de asma crônica, destacou-se como atleta, leitor voraz e acadêmico em sua juventude. Em 1948, iniciou o curso de medicina na Universidade de Buenos Aires, ainda sem engajamento político claro. Mas sua visão de mundo mudou completamente em 1951, durante uma viagem de 9 meses pela América do Sul com seu amigo Alberto Granado. Eles passaram por Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Venezuela. Nessa jornada, Che enfrentou estradas precárias, pediu comida em vilarejos, cruzou o rio Amazonas em uma balsa improvisada e trabalhou como médico voluntário em uma colônia de leprosos no Peru. Foi ali que testemunhou de perto a miséria, a exclusão e a desigualdade que marcariam sua consciência para sempre. Em seu diário de viagem, registrou a indignação com a exploração indígena e a concentração de terras. Esses escritos, publicados anos mais tarde, como Diários de Motocicleta, revelam o despertar político de um jovem que até então apenas sonhava em ser médico. Ao se afastar da Argentina urbana e branca, conheceu a dura realidade de grande parte da América Latina. Populações marginalizadas, exploração de trabalhadores e governos alinhados com interesses estrangeiros. Depois de concluir seus estudos em 1953, mudou-se para Guatemala, onde o presidente Jacobo Arbenz tentava implementar reformas sociais, incluindo a expropriação de terras da poderosa empresa norte-americana United Fruit Company. Mas os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, intervieram.
Em 1954, uma operação da CIA chamada PBSU Success financiou mercenários e bombardeios que derrubaram Arbenz. Para Guevara, esse episódio provou que os Estados Unidos não hesitariam em sufocar qualquer tentativa de soberania na região. Foi nesse período que nasceu também seu apelido Che, derivado da expressão típica argentina usada em conversas cotidianas. Após a queda de Arbenz, Guevara seguiu para o México, onde conheceu Fidel e Raul Castro e se uniu ao movimento 26 de Julho, que planejava derrubar o ditador cubano Fulgêncio Batista. Depois de meses de treinamento militar e sobrevivência na selva, em 1956, o grupo desembarcou em Cuba a bordo do iate Grama. Dos 82 homens, apenas cerca de 20 sobreviveram ao primeiro confronto. Entre eles estava Che, que se destacou tanto no campo de batalha quanto no cuidado com os feridos, ganhando rapidamente a confiança de Fidel. Foi promovido a comandante e liderou a segunda coluna do exército rebelde. Organizou táticas de guerrilha, planejou emboscadas e escreveu manuais militares. Ao mesmo tempo em que mostrava coragem, também era implacável. Em seus diários, registrou execuções feitas com as próprias mãos, embora alguns relatos indiquem que sentia remorso após certos assassinatos. Para ele, a disciplina e o medo eram instrumentos necessários para manter a coesão revolucionária. Com a vitória da Revolução em 1959, Guevara assumiu cargos importantes. Foi presidente do Banco Nacional de Cuba, assinando cédulas apenas com Che, e depois ministro da Indústria, mesmo sem formação em economia. Trabalhou incansavelmente, inclusive participando como voluntário em atividades braçais nos fins de semana. Ao mesmo tempo, defendia reformas educacionais e culturais, ajudando a reduzir o analfabetismo no país, que caiu de 24% para menos de 4% em poucos anos. Mas sua visão de homem novo, revolucionário, viril, dedicado à pátria acima da família ou do prazer, também sustentava práticas autoritárias. O regime cubano criou campos de trabalho forçado, conhecidos como UMAPS, para onde eram enviados homossexuais, religiosos e jovens considerados deviantes. Embora não se possa afirmar que Che tenha idealizado essas instituições, seus princípios influenciaram fortemente sua criação e sustentação. No cenário internacional, Guevara tornou-se uma figura midiática. Foi capa da revista Time, visitou países da Europa, esteve no Egito de Nasser, condecorado no Brasil com a Ordem do Cruzeiro do Sul e recebeu intelectuais como Sartre e Simone de Beauvoir em Havana. Porém, as divergências políticas começaram a crescer. Ele se opôs à excessiva influência soviética sobre Cuba e chegou a afirmar durante a crise dos mísseis de 1962 que se os armamentos estivessem sob controle cubano, poderiam ter sido disparados contra os Estados Unidos. No famoso discurso que fez na ONU em 1964, denunciou o imperialismo norte-americano, criticou a União Soviética e defendeu os países pobres e não alinhados. Os Estados Unidos pretenderam estabelecer uma nova prerrogativa arbitrária e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo.
los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Esa proclama es pátria ou muerte. Esta postura aumentou sua imagem como revolucionário internacional, mas também ampliou sua lista de inimigos. Com sua crescente inquietação, decidiu exportar a revolução. Passou por países africanos e tentou organizar guerrilhas no Congo, mas a missão fracassou devido à falta de preparo e de apoio local. Depois, partiu para a Bolívia em 1966, com identidade falsa, onde encontrou pouco apoio camponês e muita hostilidade. O diário que manteve nessa época mostra o isolamento e as dificuldades enfrentadas. Depois de meses de emboscadas frustradas e doenças tropicais, Che Guevara e seu pequeno grupo guerrilheiro na Bolívia estavam cada vez mais fragilizados. Sem apoio popular dos camponeses locais, muitos tinham medo de represálias do exército e não confiavam em estrangeiros. A guerrilha foi se isolando. Os soldados bolivianos, treinados e financiados pelos Estados Unidos, começaram a cercar as posições de Che. No dia 8 de outubro de 1967, no vilarejo de La Higuera, Che e seus homens foram surpreendidos por tropas bolivianas do batalhão de Rangers, treinados pela CIA. No confronto, Che foi ferido na perna e teve sua arma inutilizada. Capturado vivo, foi levado para uma pequena escola local onde ficou preso em condições precárias. Testemunhas relatam que, mesmo debilitado, mantinha postura ativa diante dos oficiais. Ele se recusava a responder certas perguntas e, segundo relatos, chegou a dizer: "Atirem, não tenham medo, vocês vão matar apenas um homem." A ordem de execução não veio diretamente do governo boliviano, mas foi fortemente influenciada por agentes da CIA que acompanhavam a operação. O temor era de que, se fosse julgado, Che se transformaria numa poderosa figura política mundial, ainda mais difícil de ser controlada. No dia 9 de outubro, o sargento Mário Teran foi designado para cumprir a sentença. Nervoso, entrou na pequena sala da escola onde Che estava sentado. Um dos relatos mais conhecidos afirma que Che disse suas últimas palavras encarando o soldado: "Atire, covarde, você só vai matar um homem." Após a execução, seu corpo foi exibido publicamente na cidade de Vale Grande, deitado em uma lavanderia diante de jornalistas e militares. Esta cena, registrada em fotografias, gerou um impacto mundial imediato. Para muitos, lembrava uma espécie de Cristo revolucionário. O corpo de Che foi enterrado secretamente em uma vala comum para evitar peregrinações. Apenas em 1997, seus restos mortais foram encontrados e enviados para Cuba, onde hoje descansam em um mausoléu em Santa Clara, a mesma cidade onde havia liderado a batalha decisiva contra Batista décadas antes. Sua morte não apagou sua influência, pelo contrário, transformou-o em mito. O famoso retrato de Che, feito por Alberto Korda, de boina preta com estrela, tornou-se um dos ícones mais reproduzidos do século XX. Para muitos, Che Guevara foi um líder brutal, autoritário e disposto a matar em nome da ideologia. Para outros, é lembrado como o revolucionário romântico que lutou contra injustiças sociais. O fato é que Ernesto Che Guevara foi um homem de seu tempo, machista, homofóbico, contraditório, violento. Porém, determinado e idealista. Lutou com unhas e dentes por um mundo que acreditava mais justo, mas usou métodos questionáveis, brutais e muitas vezes desumanos, que até hoje dividem opiniões. E essa foi a história de Ernesto Che Guevara. Lembrando que essa foi uma análise totalmente imparcial, nela não contém opinião alguma, apenas fatos. Dessa forma, a gente consegue entender melhor como foi sua trajetória de personalidade, desmistificando assim algumas lendas exageradas sobre sua passagem pela história. No mundo de hoje em dia, a gente sabe, né? Ou se fala muito bem,
ou se fala muito mal, tudo menos os fatos como eles são. Se você gosta desse tipo de vídeo com caráter de mini documentário e quer apoiar esse pequeno canal a crescer cada vez mais, se inscreve por aqui. Não custa nada para você e nos ajuda e motiva demais. Eu sou o Dantas e pela sua atenção, meu muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.